Eu gostei muito de Heróis em Crise. E hoje eu tô aqui para defender essa obra do Tom King de tanta gente que falou mal disso aqui antes de eu ler. Talvez tenha baixado demais a minha expectativa e acabei gostando por isso, mas eu acho que não. Eu acho que é realmente muito bom. Bom, o que é Heróis em Crise? É uma minissérie escrita inteiramente pelo Tom King e desenhada pelo Clay Mann, em 9 números, num total de 240 páginas e lançada aqui no Brasil, além de ter sido lançada em fascículos, né, em mensal, ou sei lá como é que era a periodicidade dela, ela também foi lançada nesse encadernado aqui, contendo a minissérie completa encadernada em capa dura. E foi assim que eu li. É uma minissérie com ritmo muito interessante. Eu li... Não sei quanto tempo levou, mas 1 hora talvez para ler tudo sem parar, não consegui parar. O ritmo é realmente muito bom. E conta a história de um local chamado Santuário, que foi criado pelos heróis da Liga da Justiça, principalmente a Trindade principal, para tratar do psicológico dos heróis. Então, aqui nessa minissérie, o que é bem explorado é... Os heróis, eles passam por crises, seja aquelas multiversais, ou outras mais pessoais, como a crise de identidade. Eles passam por diversas situações que pessoas não deveriam passar. Que por uma pessoa qualquer, aquilo seria muito impactante. Mas é impactante também para os heróis, sejam eles com poderes ou sem poderes. E aqui a gente vê que esse local, criado pelos três, ele é um local de descanso, ele é um local de reflexão, ele é um local onde os heróis podem ir para se conhecerem a si mesmos, né? Para meio que uma terapia. Não é nem meio que uma terapia, é uma terapia. E essa terapia, ela é numa fazenda, num local secreto. E existe a opção de ser anônima. Então você pode permanecer nesse ambiente, nessa casa de fazenda, né? Nessa fazenda no geral, com máscaras em locais públicos, em locais de convivência. Então você não precisa, se você é um herói que quer estar lá, você não precisa exibir a sua face lá. E aí os cuidadores desse local são robôs criados com tecnologia kryptoniana, pelo Batman, pelo Superman, e que se assemelham muito aos pais do Superman, o Jonathan Kent e a Martha Kent. Então, a fazenda se assemelha à fazenda onde o Superman cresceu, Clark Kent cresceu, e digamos assim, os terapeutas, os psicólogos que trabalham ali na situação de ajudar um herói que está passando por um estresse pós-traumático, que está passando por um momento de tristeza ou até por uma depressão, e eles estão ali para ajudar e são baseados nos pais do Superman. O que acontece aqui? Esse local ele é um segredo para todos, ninguém sabe que esse local existe, muitos heróis também nem sabem, mas principalmente a população geral, ela desconhece que isso aqui existe, e um assassinato ocorre dentro desse local, chamado de Santuário. E é um assassinato não de 1 ou 2 pessoas, são vários heróis morrem aqui. A história, o pontapé inicial da história é o assassinato desses heróis, onde a Arlequina vê o Gladiador Dourado matar alguns heróis e o Gladiador Dourado vê a Arlequina matar alguns heróis. E ambos são procurados pelos outros heróis da Liga da Justiça, o Batman, o Superman no geral. Porque as evidências apontam para que um dos dois está envolvido, ou os dois são envolvidos. Claro que a história vai muito mais além disso, é bem complexo, a situação toda é extremamente complexa e extremamente controversa. Bem controversa em 2 pontos, na verdade. A resolução disso aqui, o que acontece no final e as explicações do que aconteceu dentro do santuário para a morte desses heróis, e também por um outro ponto aqui, que eu acho que é na 2ª ou 3ª edição das 9, em que a Arlequina, sozinha, dá uma coça no Superman, no Batman e na Mulher Maravilha. Então muita gente achou isso aqui desnecessário, achou irreal, achou que não deveria ter acontecido, mas eu achei que ficou bem explicado dentro da situação da história aqui. Não achei forçado. A Arlequina, a gente tem que aceitar que ela é uma personagem popular e que esse tipo de coisa vai acontecer, e que não só com ela, mas com qualquer herói ou vilão, o herói ou vilão só é tão poderoso quanto o que o roteirista quer que ele seja. Então, beleza, é muito ridículo a Arlequina ter vencido numa luta Superman, Mulher Maravilha e Batman ao mesmo tempo.
É lógico que ela não lutou pau a pau com eles, ela utilizou de estratégia e também da loucura dela, por ela ser muito imprevisível. Esse é o tipo de coisa que pode acontecer, porque tu não sabe o que esperar dela, tu também não sabe como se antever aos acontecimentos, né? Ela pode fazer qualquer coisa. E ela se safa de uma situação com Batman, Superman, Mulher Maravilha. Não me importei, não tem problema com isso. E também não tem problema com o final, com a situação toda explicada. Porque eu acho que, eu vou entrar num momento de spoilers logo mais, mas eu aviso antes de falar qualquer coisa, mas eu acho que ficou muito bem explicado e para quem acompanha o universo DC, fez muito sentido. O quadrinho tem como personagens principais a Arlequina e o Gladiador Dourado, então são personagens, apesar da Arlequina ser bem popular, não é tão comum ver, principalmente numa série do universo DC num todo, como essa daqui, ver a Arlequina como o centro das atenções. E sim, geralmente em séries paralelas ou dentro do Esquadrão Suicida, aliás, paralelas em séries da própria Arlequina, e não numa série principal, assim, um evento da DC. Além dela, como eu falei, tem o Gladiador Dourado, os dois são os principais e são quem desenvolvem a investigação que vai resultar na explicação de tudo. Ao mesmo tempo, Batman, Flash, Mulher Maravilha também estão investigando o que aconteceu ali e tentando entender essa situação toda. Enquanto isso, a Lois Lane, lá no Planeta Diário, começa a receber gravações da terapia dos heróis. De tantas em tantas páginas, a gente vê esse tipo de página aqui, bem comum nos quadrinhos do Tom King, que são páginas de 9 quadros. E essas páginas são a gravação da terapia dos heróis, os heróis falando com os terapeutas dentro do santuário. E nessas páginas a gente vê... Nossa, olha isso. Sensacional essas páginas duplas também. Nessas páginas da terapia, a gente entra bem no aspecto psicológico dos personagens, como essa cena aqui, ó, onde a gente vê a Bárbara Gordon falando sobre o tiro que ela levou e a deixou paraplégica por muitos anos dentro do universo DC, o tiro que ela levou do Coringa. E a gente vê bem como esses personagens, essas pessoas são quebradas e são impactadas pelo super-heroísmo deles, por essas coisas que eles fazem que a gente geralmente não tem esse lado aqui da história explorado em outras. É difícil a gente explorar a parte, o peso que esses heróis carregam em outras histórias. Geralmente os grandes eventos DC é porradaria, massa velho e acabou, e a gente não sabe o que acontece depois do evento. Isso aqui é mais ou menos isso. O que acontece com os heróis quando eles resolveram tudo externamente, tudo que eles podem, mas não conseguem resolver o que tem dentro deles. E aí me leva a uma parte muito interessante com o Gladiador Dourado, que remete a essa história aqui, ó, que saiu na fase do Tom King do Batman. Saiu aqui na mensal número 24. Que é a história que o Batman e a Mulher Gato eles vão se casar, e o Gladiador Dourado quer dar um presente pro Batman de casamento. O presente que ele dá é salvar os pais dele. Ele salva os pais do Bruce Wayne no passado, ele viaja no tempo, e isso faz com que o Bruce Wayne seja feliz num universo em que os pais dele estão ali com ele. Porém, todo o resto do universo é uma merda. A própria Gotham City sem o Batman é uma merda, tudo é uma merda. E ele percebe que salvar os pais do Bruce Wayne é a decisão errada aqui. Era uma coisa errada a fazer. E essa situação toda dele com o Bruce Wayne nesse universo alternativo quebra tanto o Bruce Wayne que o Bruce Wayne tira a própria vida na frente do Gladiador Dourado no final dessa história. E aqui dá pra ver, ó, ele coloca a arma aqui e aqui joga um tanto de sangue na máscara do Gladiador Dourado. A última página é o Gladiador Dourado contando essa história pro Batman e pra Mulher Gato, esse presente que ele tentou dar, e falando que não importa o quanto ele limpe esse óculos, ele sempre fica vendo a mancha de sangue dessa cena horrível que ele presenciou. E aqui em Heróis em Crise, a gente tem várias cenas do Gladiador Dourado limpando essa mancha de sangue do óculos dele. É uma mancha invisível, né? Ela não existe, mas a gente vê isso como essa situação aqui ainda afeta ele aqui em Heróis em Crise, como aquilo ali foi um evento traumatizante na vida dele. E a gente vai levando a entender, a crer que sim, que esse tipo de evento traumatizante pode ter feito esses heróis, ou até vilões, no caso da Arlequina, que hoje é mais uma anti-heroína do que qualquer coisa, pode ter feito eles, pode ter levado eles acima do limite, além do ponto de ruptura e causado as mortes aqui do começo da história. Porém, e agora eu vou entrar em spoilers, no final da história a gente descobre que
ou vou dar mais uma chance aí para quem quiser sair e vou falar agora. No final da história a gente descobre que o Wally West foi o responsável, mesmo que sem querer, mesmo que indiretamente, foi o responsável pelas mortes dentro do santuário. O Wally West, quando a gente teve o ponto de ignição da DC, a gente teve um reboot e trouxe os Novos 52. Quando os Novos 52 chegou lá para 2011, a gente não tinha o Wally West no universo DC. Ele desapareceu. Ele é um personagem que não teve uma versão dentro dos Novos 52. Nós tínhamos um outro Wally West, que hoje é mais conhecido como Wallace, que é o Wally West, o Kid Flash dos Novos 52. Um personagem totalmente diferente. Lá em Universo DC Renascimento, que eu tenho nesse encadernado aqui, a gente tem o retorno do Wally West para o Universo DC. E com esse retorno, a gente tem também não é bem um reboot, mas a gente tem um reinício criativo dentro da DC, onde a empresa trouxe esse banner de Universo Renascimento, reiniciou todas as suas séries do número 1, mas mantendo ainda a cronologia daquele universo. Ou seja, esse universo para qual o Wally West retornou, aqui em Universo DC Renascimento, ele não é o universo de onde ele saiu antes do ponto de ruptura. Aquele universo não existe mais. Ele voltou para o universo dos Novos 52. A DC simplesmente abandonou o nome Novos 52, mas o universo continuou com alguns elementos do passado, como, por exemplo, o retorno do Superman, o pós-crise, que é pré-Novos 52, e o retorno do Wally West e das histórias mais legais, pra falar a verdade. Eu não sou um hater de Novos 52, tem muita coisa boa, mas aqui tem coisas melhores ainda do que da época dos Novos 52. E aí, a volta do Wally West, ela tem um efeito dentro do universo DC, que é muito de o retorno da esperança, que é a mesma coisa que isso aqui trouxe para fora do universo DC, para o nosso universo, que é o retorno das histórias esperançosas, das histórias de super-herói, sem aquele tom sombrio, sem aquele tom de violência juvenil que teve os Novos 52. E o Wally West, dentro dessa história aqui, e não só dentro dessa história, mas em outras, né, após o retorno dele aqui, ele é explorado na mensal do Flash, do Joshua Williamson, que é uma mensal sobre o Barry Allen, mas que tem participação do Wally West, e ele também é explorado na Novos Titãs, Jovens Titãs, não, Titãs, perdão, Titãs. Ele é explorado lá também, onde mostra que os Titãs sentiam a falta de alguma coisa na vida deles e eles não sabiam o que era, e essa coisa era o Wally West, que nunca pertenceu mais ao universo depois do início dos Novos 52. Aqui a gente vê que toda essa expectativa colocada em cima do Wally West causa uma certa depressão nele, causa uma ansiedade, uma coisa que ele não consegue explicar. E além de toda essa pressão exercida sobre ele, que ele é o retorno da esperança, aparece vários quadros assim de momentos do universo DC daqui até ali, falando de heróis falando, nossa, você está de volta, a esperança voltou e tudo mais. E isso causa um impacto nele. Mas além disso, ele voltou sozinho, ele tinha uma família antes dos 952 e ele não tem mais essa família. Tudo isso faz com que ele chegue num ponto de ruptura e meio que exploda num evento de força de aceleração. Ó, ele está aqui, ele meio que explode e esse evento da força de aceleração ele causa a morte de muitos heróis ali no santuário. A partir disso, isso é a explicação que nos é dada bem no final da história, de algo que aconteceu antes, e a gente vai começando a entender por que suspeitava, né, que tudo indicava que o Gladiador Dourado e a Arlequina tinham participação nisso. Isso envolve viagem no tempo do Wally West, um loop temporal bem interessante, muito bem escrito pelo Tom King aqui, e algumas mudanças de status quo. Por exemplo, a Era Venenosa morre nessa história, e ela é ressuscitada através de uma flor que ela dá para a Arlequina. Essa flor é plantada e dela nasce uma nova Era Venenosa. Mas essa nova Era Venenosa, ela acaba sendo mais planta do que pessoa. Que é essa Era Venenosa aqui, na linda arte do Clayman. Meio que ligada ao verde de uma forma como o Monstro do Pântano é. Então, estou bem interessado de ler as histórias a partir daqui, da Era Venenosa. Tem um encadernado que é Era Venenosa e Arlequina, que continua a história a partir da ressurreição dela aqui. As duas têm um relacionamento muito interessante, muito legal. E depois tem a série
regular da Era Venenosa, que está saindo aqui no Brasil, contando com 3 volumes já nas bancas. Eu vou ler isso em breve, um dia, não sei quando. Mas enfim, eu vim aqui defender Heróis em Crise porque eu acho que a reputação dessa série ela é injusta. Eu gostei bastante. Vai ter um monte de gente aí nos comentários que vai dizer que eu sou louco, tudo bem, gosto é gosto, só que pra mim ficou tudo muito bem justificado, não achei que foi forçado nada em relação ao Wally West. Isso já vinha sendo construído em outras histórias, como eu falei, e aqui é simplesmente a realização de toda essa história que tinha sido construída até agora e o ponto mais baixo da vida do Wally West até agora. Eu tenho aqui outras histórias que continuam a trajetória do Wally West a partir daqui, não li ainda, mas agora eu tô bem ansioso para ler porque eu sei que ele passa por uma redenção depois disso. Inclusive as histórias do Flash hoje estão acompanhando o Wally West na mensal do Flash e não o Barry Allen. Era isso que eu queria falar sobre Heróis em Crise. Me diz aí nos comentários se você gosta ou não dessa história. E não deixa de curtir o vídeo, se inscreve se você ainda não é inscrito e até a próxima.